Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandra, Enzo, Guilherme, Isabela, Lucas, Luiz Eduardo, Maria Eduarda, Marina, Monique, Pedro, Rafael, Thaís e Vinícius. Galerinha, Rafael também que chegou agora. Galerinha, sejam todos bem-vindos aí. Sejam todas também muito bem-vindas. Essa aula de hoje vamos dar continuidade aí à nossa resolução de exercício, à nossa revisão para a nossa avaliação de matemática, beleza? Então, olha só, antes de começar essa aula, eu queria trazer aqui para vocês, certo, esse slide aqui que eu montei em relação aí sobre filmes sobre matemática que você precisa assistir. Então, às vezes é muito importante a gente buscar outras motivações para poder aí ter essa inspiração para fazer um estudo de matemática. E nada melhor do que isso quando a gente começa aí a assistir alguns filmes que retrata a vida dessas pessoas que fizeram algumas façanhas aí na área da matemática. O primeiro filme que eu apresento aqui para vocês é o filme O Jogo da Imitação. Esse filme é baseado em uma história real, conta mais ou menos aí a vida do matemático e considerado também um dos pais da computação, da programação, que é o Alan Turing. Esse filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial e esse filme dá para estudar, né, dá para pegar alguns conceitos de programação, de matemática e dá para entender bem o contexto da Segunda Guerra Mundial, quanto se trata, no caso aí, de história, certo? O que esse matemático, né, esse Alan Turing, ele fez? Ele fez uma importante descoberta, né, por meio desse aparelho que mostra aí na imagem que está atrás dele, ele conseguiu decodificar várias estratégias de ataque do exército nazista. Então, o exército nazista mandava o comando, né, para os pilotos, para o seu exército, por meio de mensagens codificadas, e o Alan Turing conseguiu decodificar todas essas mensagens e, além de decodificar essas mensagens, conseguiu colocar o exército britânico aí à frente na Segunda Guerra Mundial. O próximo filme, que para mim é o nome do Mente Brilhante, certo? Esse filme conta a história de um matemático, John Nash, certo? O John Nash ele vivia ali uma obsessão por encontrar a original, certo? Então ele vivia ali obcecado para encontrar, no caso, uma ideia original. John Nash ele foi ganhador de um prêmio Nobel, né? Ele foi premiado com um Nobel, e também fez várias descobertas na parte de teoria dos jogos. Então, a parte de teoria dos jogos, ele fez grandes contribuições e, apesar da sua genialidade, né, esse matemático, John Nash, ele, com o passar dos anos, desenvolveu a doença esquizofrenia. Então, ele tinha várias perturbações, certo? Em relação a essa doença que deixa, no caso, a vida desse matemático John Nash bastante, no caso, inspiradora por ele superar essas adversidades e mesmo assim seguir em frente, né, nos estudos. Outro filme também que eu assisti, acho que foi ano passado, é O Homem que Viu o Infinito. Esse filme eu achei ele bastante interessante, conta a história de Ramujar, certo? Esse filme se passa mais ou menos ali na Primeira Guerra Mundial, e esse matemático ele escrevia cartas e enviava essas cartas para a Inglaterra, certo? Ele enviava essas cartas para a Inglaterra e quem lia essas cartas na Inglaterra era um professor que chamava Godfrey Harold, né? Que no filme chama ele só de Hard. Então esse matemático ele começou a ler as cartas de Ramanuja e ficou bastante curioso sobre o que esse jovem escrevia. E chegou um certo dia que ele fez um convite para Ramanuja visitar, no caso aí, a Inglaterra.
Quando chega na Inglaterra, ele mostra todos os seus trabalhos, e esse professor, que é o Hard, ele fica maravilhado, encantado, porque esse matemático lá da Índia, esse indiano, no caso, ele não tinha nenhuma formação acadêmica ou escolar. Ele tinha ali, escolar ele tinha, mas era só o básico do básico. Então, ele desenvolveu bastante teoria, desenvolveu muito a parte de encontrar padrões dentro da natureza, e acontece mais ou menos ali na Primeira Guerra Mundial, e dá para relacionar muitos aspectos da matemática e de história também assistindo esse filme. Outro filme que para mim é um dos melhores também, o nome do filme é Estrela Além do Tempo. Esse filme acontece ali aproximadamente depois da Segunda Guerra Mundial, e esse filme retrata bem como é que foi, no caso, a Guerra Fria, a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, mostrando ali todo aquele auge da corrida espacial, até o homem, no caso, pisar a Lua, né, em 1969. Esse trama ele é bastante interessante porque mostra, no caso, como as mulheres, no caso, vêm... Professor, já vi esse filme. Você já viu esse filme? Já. Gostou? Gostou desse filme? Muito bom, né? Esse filme aí, ele mostra, no caso aí, a dificuldade das mulheres de se manter no mercado de trabalho, no caso, apenas por ser mulheres, e aí surge um fator também, no caso aí, que é bastante negativo, né? Além de ser, no caso, mulheres, né, na ideia do filme, certo? Elas são negras. Então, acontece bastante algumas discriminações nesse filme, duvidando da capacidade dessas mulheres, e elas foram importantíssimas, no caso, na parte, né, da matemática para conseguir desenvolver, no caso aí, equipamentos, rotas, aí para, no caso, a NASA chegar à Lua em 1969. Super recomendo esse filme, vale muito a pena, certo? Outro filme também é O Gênio Indomável. Esse filme aí não é baseado em fatos reais, ele conta a história, no caso aí, do Will, um jovem de 20 anos, que está cumprindo uma pena de condicional, e essa pena que ele tem que cumprir é prestar serviços gerais. Então, ele presta serviços gerais dentro da universidade, mas só que no turno da noite, certo? E aí, tem um professor, e esse professor, ao final de cada aula, ele gosta de desafiar os seus alunos. Então, ele vai lá, né, nessa universidade, no corredor, no caso das salas de aula, sempre tem um quadro. Geralmente, né, nos filmes americanos, a gente observa muito que nos corredores tem quadro ali de giz e tal, e esse professor sempre deixa, no caso, sei lá, um enigma, deixa um cálculo para ver se os alunos desenvolvem. Então, esse jovem, toda vez no seu turno da noite, ele ia lá e resolvia todo o enigma que esse professor colocava nesse quadro. No outro dia, quando esse professor chegava, ele entrava nas turmas e perguntava: quem foi que resolveu? Quem foi que resolveu? E nenhum aluno nunca ali se prontificava para dizer que foi que foi ele que, no caso, resolveu. Então, esse professor começou a vigiar o quadro. Então, ele foi lá, apagou, no outro dia ele colocou uma outra questão, e aí começou a vigiar. Quando ele estava vigiando, ele viu que era esse rapaz, o Will, né, de apenas 20 anos, que resolvia todos os desafios que ele colocava no caso, nesse quadro. E aí mostra a genialidade desse jovem, os problemas psicológicos, os problemas dele de se incluir na sociedade, e ele encontra esse psicólogo aí, no caso, que é o Sean, né, interpretado por Robin Williams, para ajudar ele nesse direcionamento, tranquilo, a se achar no mundo, como se fosse isso. Muito bom esse filme, e grande também, acho que tem umas 2 horas e pouco. Outro filme também que eu gostei bastante é o Ágora, que conta a história da matemática, filósofa, astrônoma Hipátia de Alexandria.
né? Essa mulher, ela foi além do seu tempo. Esse filme acontece em aproximadamente 391 depois de Cristo, certo? E esse filme mostra a luta dessa matemática que parte para defender a biblioteca de Alexandria, por causa das invasões ali, no caso do cristianismo, que invadia, né, e tudo que não era relacionado ao cristianismo, no caso, ia para a fogueira. E Pátia também fez várias descobertas, por exemplo, ela era astrônoma também, gostava de observar, no caso, as estrelas, os astros ali, os fenômenos que aconteciam no céu, e ela conseguiu, por meio de alguns experimentos, verificar que a Terra, no caso, dá uma volta no céu, e essa volta no céu, no caso, não era circular, era uma volta que tinha um formato de uma elipse. Então, essa volta que, no caso, a Terra dá ao redor do Sol, né, que demora 365 dias, certo? Tinha um formato de uma elipse. Bastante interessante esse filme, mostra bastante o contexto, né, dessa época aí, no ano de 390 depois de Cristo, beleza? Um outro filme também que é bastante divertido, certo? Baseado em fatos reais, é Quebrando a Banca. Conta a história desse professor e um grupo de alunos, são alunos aí, certo, que faz matemática numa renomada, né, Universidade dos Estados Unidos, conhecida como MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, na cidade de Boston ali, certo? E esses jovens são convidados por esse professor a ir para Las Vegas, no caso aí, conseguir muito dinheiro, certo? Jogando Blackjack. Para quem não conhece Blackjack por esse nome, também é conhecido como 21. Quem fazer 21 pontos primeiro, ganha. Beleza, mas onde é que entra a matemática nesse filme? É justamente na contagem de cartas. Para você jogar um jogo, no caso de baralho, você precisa montar várias estratégias. Então, eles montam uma equipe, certo? E essa equipe aí, né, no caso, começa a contar as cartas e ganhar muito dinheiro em cima desse cassino. E você vai conseguir ver o tanto que a matemática, a probabilidade, a estatística, né, ela fica bastante favorável em jogos que exigem estratégia. Então, eu super recomendo esse filme, tranquilo? Muito, 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 muito bom. Vale a pena demais assistir esse filme. Falando isso, acho que eu vou até assistir ele novamente. Acho que tem muito tempo que eu já assisti. O outro filme, para mim, de ficção científica, é um dos meus preferidos. Um dos meus preferidos se chama Interestelar, certo? Se chama Interestelar. Galera, esse filme ele acontece mais ou menos, ele acho que é em 2070, 2050, aproximadamente, nessa época. O que acontece? A humanidade ela começou a consumir todos os seus recursos naturais. Consequentemente, a natureza reage, né, a essa degradação dela própria. Então, o próprio planeta Terra começa, né, no caso, a se autoconsumir, certo? Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu ver aqui se eu acho. Cadê? O Cooper, localizei. O Cooper, antes de a Terra, né, entrar nesse colapso, ele era, no caso, piloto, ele era um astronauta, ele era piloto, no caso aí, de ônibus espacial, de foguete, de míssil, né? E, esse piloto, no caso, ele teve que deixar, no caso de ser piloto, para ser fazendeiro. Por que fazendeiro? Porque a única profissão que importava quando a Terra começou a se autoconsumir era fabricar alimentos para que a população, no caso, não morresse de fome. Então, ele começou, né, a virar, no caso, fazendeiro. Até que um belo dia, ele e a sua filha, né, no caso, a Murphy, ele começa a seguir um sinal e cai dentro de uma base secreta, uma base espacial secreta, que no caso aí é a NASA, né? E aí descobre que ele é piloto, e eles discutem uma missão, né, uma missão para o Cooper, que ele precisa entrar, né, numa nave espacial junto com a equipe dele, para ele explorar possíveis planetas que podem, no caso aí, conseguir
ter vida humana. Então, ele sai em busca de planeta. Esse filme conta a história de fenômenos da física, conta sobre buracos negros, para quem tem curiosidade, né, de entender o que é um buraco negro, espaço-tempo. E tem uma parte que eu acho bastante interessante, que nesse filme retrata bem, e eles chamaram equipe de físicos para ajudar a construir as teorias para que o filme não ficasse muito distante da realidade. E esse filme retrata mais ou menos o paradoxo dos gêmeos. Não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo dos gêmeos, que é o seguinte: imagina dois gêmeos idênticos, no caso, gêmeos idênticos. E aí você pega um dos gêmeos e deixa ele na Terra, certo? O outro gêmeo, você manda ele para o espaço. Depois de 10, 15 anos, o que estava no espaço volta. Quando ele volta com uma fisionomia mais jovem. O que acontece? No espaço existe, no caso, aí, uma distorção do tempo. Por isso que muitas vezes, né, Albert Einstein falava que o tempo é relativo. O tempo no espaço ele não se passa da mesma maneira que se passa aqui na Terra. Então, existe uma distorção no espaço-tempo. Então, ele volta, no caso, aí, mais novo do que quem ficou na Terra. E esse filme usa o paradoxo dos gêmeos entre, no caso, o Cooper e a sua filha, no caso, a Muffy. Então, quando o Cooper ele sai para essa viagem espacial, depois de anos ele volta, e quando ele volta, ele continua com a mesma aparência, e sua filha parece que é a sua avó. Então, no filme, a gente encontra ele novo, do jeito que do início do filme, certo? E depois ele tem um encontro com a sua filha, e sua filha está bem velhinha, 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 porque o tempo na Terra passa diferente do que o tempo em outros planetas. E essa foi a minha lista de filme para vocês, para ir, ó, chegando no final de semana, precisando estudar história, precisando estudar geografia, precisando estudar ciências e precisando estudar matemática. Tem um filme aí que serve de inspiração para vocês. Tranquilo? Já assistiram boa parte desses filmes aí, pessoal? Alguém de vocês já assistiu, Enzo, algum desses? Já assistiu, Matheus? Alexandre, já assistiu algum desses aí? Luiz Eduardo, assistiu quais aí? Eu assisti o último. O Interestelar, gostou do filme? Sim. Bom, né, esse filme aí? Beleza, galerinha. Então, né, depois de apresentar para vocês esses filmes, vamos aí realmente para o que interessa, né? Que é a nossa preparação para a nossa prova de matemática. Certo? Então, aqui eu vou dar continuidade aqui na resolução de exercício, né? Esses exercícios agora, para quem quiser acompanhar aí, ó, ele está lá na página 97, né, certo? Do caderno de atividades. Esses exercícios estão, exercício 35, certo? Esse exercício aqui eu vou ensinar a resolver de duas maneiras diferentes. Por exemplo, olha só, eu acho que a primeira vai ser suficiente. Ele diz o seguinte, ó, em uma turma de 35 alunos, verificou-se que 27 gostam de futebol. Então, ó, a turma tem 35 alunos, 27 alunos gostam de futebol. 16 gostam de basquete e 5 não gostam nem de futebol, nem de basquete. Quantos alunos dessa turma gostam de futebol e basquete ao mesmo tempo? Então, beleza, tem todos esses dados. Agora, olha só, eu posso inferir logo direto o seguinte: a turma tem 35 alunos, não tem? 35 alunos. Eu sei que 5 não gostam de nenhum dos esportes que foi citado, nem de futebol, nem de basquete. Então, eu não posso mais considerar 35 alunos, eu tenho que considerar apenas 30 alunos. Então, que pratica esporte, essa turma tem 30 alunos, tem 35 alunos, 5 não gosta de nada, então 35 menos 5 é igual a 30. Então, dos 35 alunos que tem nessa turma, apenas 30 alunos praticam esporte. Tranquilo? Apenas 30 alunos praticam esporte.
Mas veja bem, se eu somar os 27 alunos, né? Os 27 alunos aí que gosta, no caso aí, de futebol. Os 27 aí que gostam de futebol, certo? E os 16 que gostam de basquete, vocês concordam comigo que isso daí dá mais de 30 alunos? Olha só, 27 mais Sim. 27 mais 16, isso é igual a 43 alunos. Então, o que é que eu consigo interpretar? Que tem alunos que gostam tanto de basquete quanto de futebol. É isso que está acontecendo nesse problema. Tem alunos que gostam de futebol quanto de basquete. Então, eu posso fazer um desenho que acontece da seguinte maneira. Vou desenhar duas alianças aqui, ó. Vou desenhar duas alianças. Veja bem, essa daqui é a primeira, certo? E essa daqui é a minha segunda aliança. Tranquilo? Essa primeira aliança, eu vou dizer que é dos alunos que gostam de futebol. Pode ser assim? Então, eu vou desenhar a aliança de outra cor. Então, vai ser uma, no caso, verde, e vou desenhar uma outra aliança aqui para ficar melhor para a gente visualizar, certo? Azul. Então, veja bem, a verde é dos alunos que gostam de futebol. Então, eu vou escrever aqui, ó, futebol. E a aliança azul dos alunos que gostam de basquetebol, ok? Então, olha só, deu 43 alunos, deu mais que 30. Então, vocês concordam aqui, ó, que nesse meio aqui, ó, nessa parte bem aqui, ó, que eu vou chamar de intersecção. O que é a intersecção? Que faz parte tanto do grupo de alunos que gostam de futebol, quanto dos alunos que gostam de basquete. Por exemplo, eu gosto de salgado e de doce. Adoro uma coxinha, mas um bolo de cenoura com cobertura de chocolate também é muito bom. Então, olha só, o verde, por exemplo, seria quem gosta de salgado, de coxinha, e o azul seria o que gosta de bolo. Eu estaria bem aqui no meio. Por quê? Porque eu gosto de tudo. A mesma coisa a gente pode relacionar com essa questão. Veja bem, tem uns alunos que gostam de futebol, mas também tem uns alunos que gostam de basquetebol, certo? Tem alunos que também gostam de basquetebol, mas tem alunos que gostam do quê? Dos dois. Então, vocês conseguem ver que a pergunta é: quantos alunos dessa turma gostam de futebol e basquete ao mesmo tempo? Então, quantos alunos? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de incógnita, eu vou chamar de X. Então, nesse meio aqui, ó, eu vou chamar de quê? De X. Por que, professor, você está chamando de X? Porque eu não sei, é a pergunta que ele está fazendo. Então, eu não sei. Mas veja bem, vocês concordam comigo aqui, ó, que são 27 alunos que gostam de futebol? Então, eu poderia escrever aqui, ó, 27 alunos que gostam de futebol, menos os que gostam de quê? De basquete. Então, eu vou escrever menos X. Eu escrevendo aqui, ó, 27 menos X, vai sobrar quem? Apenas o que gosta de futebol. Porque esse X aqui, ó, vai subtrair os alunos, no caso aí, que gosta de basquete. Então, vai ficar apenas os alunos que gostam de futebol. Então, 27 menos X é apenas os alunos que gostam de futebol. Então, dos 27 alunos que gostam, no caso de futebol e de basquete, eu vou subtrair os alunos, no caso aí, que gostam, no caso dos dois. Quando eu subtraio os que gostam de futebol menos o que gostam dos dois, né? O que eu vou encontrar? Apenas o que gosta de, no caso aí, de futebol. A mesma ideia eu posso aplicar, no caso, para o basquete. Olha só, o basquete eu tenho 16 alunos, né, que gostam de basquete. Mas entre esses 16, igual a gente verificou aqui, ó, entre esses 16 alunos, tem aluno que gosta de basquete, mas também gosta de futebol. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ser 16 menos os alunos que gostam, no caso aí, dos dois. Então, 16, no caso, menos os alunos que gostam dos dois, eu vou ficar apenas com os alunos que gostam de basquetebol. Então, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, apenas essa região, no caso aqui de basquete, né? É como se eu estivesse pegando,
no caso, apenas os alunos que gostam aí de basquete. Então, 16 menos X são os alunos que gostam apenas de basquete. 27 menos X é apenas os alunos que gostam de quê? De futebol. Essa é a ideia que eu quis empregar. Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês conseguiram entender até essa parte? Vocês podem aí digitar para mim aí um sim, professor, não entendi. Deu para entender essa relação? Tranquilo? Uhum. Poderiam me responder aí, por gentileza? Deu para entender aí, galerinha? Vocês podem responder no chat aí com um sim para me poder continuar tranquilo. Agora vocês concordam que se eu somar os alunos que apenas gostam de futebol, que são esses aqui, ó, que apenas gostam de futebol, mais os alunos que gostam dos dois, mais os alunos que gostam apenas de basquete, eu vou encontrar os meus 30 alunos que praticam esporte? Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer isso agora, eu vou somar 27 menos X, opa, escrevi errado. Eu vou somar aqui agora, ó, 27, no caso, menos X. 27 menos X é o quê? Apenas os alunos que gostam de quê? De futebol. Mais os alunos aí, ó, que gostam dos dois, de futebol e basquete, que é o que eu quero saber, quantos alunos dessa turma gostam de futebol e basquete ao mesmo tempo. Mais esses alunos que gostam de basquete e futebol ao mesmo tempo, mais apenas os alunos que gostam de basquete. Então, olha só, apenas os alunos que gostam de futebol, mais os alunos que gostam dos dois, mais os alunos que apenas jogam basquete. Isso vai ser igual a quanto? A 30. Uai, professor, não são 35 alunos? São, mas tem 5 alunos aqui, ó, que não gosta de nada, então eu tenho que tirar ele, ó. Não gosta nem de futebol, nem de basquete, então eu fiz 30 menos, ou 35 menos 30, que dá igual a 30. Agora eu resolvo. Lembra lá, ó, aqui é como se tivesse um sinal de mais, certo? Mas eu não preciso colocar. Então, se eu tenho um sinal de mais antes de uma expressão que está dentro de parênteses, o que eu faço? Eu apenas vou manter essa expressão. Então, isso daqui é a mesma coisa de 27 menos x mais x. Eu tenho um sinal de mais antes de uma expressão que está dentro de parênteses. O que eu faço? Nada, apenas copio ela do jeito que ela está. Menos x, isso daqui vai ser igual a 30. Agora eu começo a resolver essa expressão numérica. Galera, vocês concordam comigo o seguinte aqui, ó? Olha só, vê se vocês concordam comigo o seguinte. 27 aqui eu não posso somar com 16. 27 eu não posso somar com 16. Quando eu somo 27 com 16, eu encontro 43. Então, somei aqueles dois ali, ó, 43. Tranquilo? Agora, veja bem. Eu tenho aqui, ó, menos x mais x. Menos x mais x. Menos x mais x é igual a quanto? A zero. Então, é como se eu eliminasse esse carinha e esse carinha, ficando apenas o menos x, que é igual a 30. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou passar o x para o outro lado, certo? Vai ficar assim, ó, 43 é igual a 30. O x era negativo, passou para o outro lado como? Positivo. Ficou desse jeito aí, beleza? Agora, veja bem, o 30, ele é positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai como? Negativo. Então, vai ficar assim, ó, 43 menos 30 é igual a x. Então, olha só, 43 menos 30 é igual a quanto? A 13 alunos, certo? Então, veja bem, olha só, quantos alunos dessa turma gostam de futebol e basquete ao mesmo tempo? É o que está no meio aqui, ó, é o x. Então, 13 alunos gostam de futebol, certo? Eu gosto de futebol e de basquete ao mesmo tempo. Então, aqui no meio, que eu vou até colocar aqui de caneta rosa, aqui no meio, no caso, vai ser quanto? Vai ser, no caso, 13 alunos, certo? 13 alunos. Quantos alunos gostam apenas de futebol? 27 menos 13. 27 menos 13. Então, de futebol, apenas aí
14 alunos gostam apenas de futebol. Quantos alunos gostam de basquete? 16 menos 13. 16 menos 13 é igual a 3. Então, eu tenho 14 alunos que gostam de futebol, 13 alunos que gostam dos dois, e, no caso, 3 alunos que gostam apenas de basquete. A gente vai se estender mais um pouquinho nessa aula, que nós temos uma aula dupla. Eu sei que a aula finaliza aí às 10 horas e 5 minutos. A gente vai estender mais um pouquinho para eu poder resolver essa próxima questão que está localizada bem aqui. Tranquilo, galerinha? E aí eu vou fazer a chamada e faço a liberação de vocês. Tranquilo? Então, veja bem essa questão aqui, ó, bastante interessante para o dia a dia, essa questão aqui, galerinha. Ele diz o seguinte, o preço de um televisor é o dobro do preço de um micro-ondas. Então, vamos pensar, o preço de um televisor é o dobro do preço de micro-ondas. Mas qual é o preço do micro-ondas para eu dizer que o preço do televisor é o dobro? Eu não sei o preço do micro-ondas e também não sei o preço do televisor. Alguma coisa eu vou ter que chamar de X. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o preço de um televisor é o dobro do preço do micro-ondas. Então, veja bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui, ó, micro-ondas, beleza? Micro-ondas, certo? Palavras juntas, tem que, vogais juntas, né? Tem que ser separado aí por hífen, esqueci, micro-ondas. Então, olha só, qual é o preço do micro-ondas? Eu não sei. O preço do micro-ondas eu não sei. Se eu não sei, o que eu faço? Chamo de X, tranquilo? Então, micro-ondas eu vou chamar de X. Qual é o preço da TV? Qual é o preço da TV? O preço da TV... 2x. 2x. Isso aí, galera, 2x, parabéns. 2x é o quê? O dobro. Então, se eu quero saber o dobro, eu multiplico por quê? Por 2. Se eu quero saber o triplo, eu multiplico por 3. Se eu quero saber o quadruplo, eu multiplico por 4. E daí por diante. Então, nós interpretamos o problema até aqui, ó. Até essa parte, beleza? Agora vamos ver o restante. José comprou micro-ondas em 3 vezes sem acréscimo, ou seja, em 3 vezes sem juros. Ele foi lá na loja e falou, olha, quero comprar um micro-ondas e uma televisão. Só que, certo, eu quero comprar um micro-ondas em 3 vezes, no caso, sem acréscimo, é sem juros. E pagou a televisão à vista. Então, ele comprou um micro-ondas em 3 vezes e a televisão ele pagou à vista. Tudo bem. Qual foi o micro-ondas é igual a x dividido por 3, né? Isso, então, né, no caso aí o micro-ondas vai ser x dividido para 3. Aí ele pergunta, qual foi o valor de cada parcela do micro-ondas se José gastou ao todo R$ 1.843,20 nessa loja. Então, só ele gastou ao todo esse valor. Então, a gente pode escrever assim, ó, né? E ele quer saber o preço de cada parcela, certo? Ele quer saber o preço de cada parcela. Então, olha só, o micro-ondas, ele vale X reais, mas só que ele pagou em 3 vezes. Então, nós estamos procurando isso daqui, ó, o preço do micro-ondas dividido em 3 vezes. Quando eu pego o preço do micro-ondas e divido em 3, aqui vai me dar o valor de cada parcela. Então, eu sei muito bem, ó, eu comprei, no caso, o micro-ondas mais a TV, que é o dobro do preço do micro-ondas, e gastei quanto na loja? R$ 1.843,20. Foi o que eu gastei. Agora, veja bem, vou somar esses dois carinhas aqui, ó, certo? Para somar esses dois carinhas, o que eu faço? Eu repito o X, certo? E vou somar apenas os números. O X aqui ó, é como se tivesse um 1 ali. Mas só que eu não preciso colocar aquele 1. Fica subentendido que ele está ali. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Ou seja, eu tenho um X e ganho 2X, eu fico com 3X. Se eu tenho um X, ganho 2X, fico com 3X. Tudo isso é igual a R$ 1.843,20. Ok? Beleza? Agora, olha só, o 3 está multiplicando o X. Eu vou passar dividindo.
Então, vai ficar que x é igual a 1.843,20 dividido aí por 3. Então, x vai ser, eu vou fazer na calculadora esse resultado, 1.843,20 dividido para 3, isso vai dar igual a R$ 614,40. Esse daqui, galera, é o preço total do micro-ondas, o preço total. Mas eu quero saber o quê? Não é o preço do micro-ondas, eu quero saber a parcela. Então, basta eu pegar o micro-ondas e dividir por 3. Então, R$ 614,40 dividido por 3, isso vai ser igual a R$ 204, certo? Vai ser igual a R$ 204,80. Então, ele pergunta qual foi o valor de cada parcela. O valor de cada parcela vai ser de R$ 204,80. Qual é o preço do micro-ondas? R$ 614,40. Qual é o preço da televisão? Não é o dobro do micro-ondas? Então, basta eu pegar esse resultado, no caso aí, multiplicar por 3. 614,40 vezes 3, isso vai dar 1.000, no caso aí, R$ 843,20. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tudo bem aí com vocês? 614,40, que é o preço do micro-ondas, vezes 2. Então, olha só, o preço da TV, que eu esqueci de colocar aqui, apesar dele não ter perguntado, é R$ 1.228,80, beleza? Que é o preço da TV. Então, todas as informações estão dispostas aí. Tranquilo? Posso encerrar a aula? Vocês conseguiram compreender bem? Deu para entender? Sim. Sim? Perfeito, então, galerinha. Então, eu vou encerrar a aula aqui, realizar a chamada, beleza?